Bom dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Que bom saber que você está aí, buscando ouvir a palavra de Deus, crescer na sua vida espiritual. Isso é tão importante. Não desista nunca. Não desista nunca. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem sonhos para a sua vida e você precisa se agarrar à palavra para que você descubra todos os sonhos, os projetos de Deus para você. Então, desistir jamais. Todos os dias nós conhecemos um pouquinho do nosso Deus. E hoje eu queria falar com vocês sobre um homem. O nome dele é Filipe. A história dele está lá em Atos dos Apóstolos. Vou pegar aqui a minha Bíblia. Nós vamos ler a história de Filipe. Atos capítulo 8. Abre lá a sua Bíblia em Atos. Depois dos Evangelhos. E lá está a história de Filipe. Atos capítulo 8. O que acontece aqui em Atos, né? A igreja de Jesus está ali reunida e começa a ter perseguição. E por conta da perseguição, vai cada um para um lugar. E Filipe é levado para Samaria. E olha só o que aconteceu. Naqueles dias, levantando-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aí Filipe, lá no versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então Filipe sai, né, por causa da perseguição da igreja, e ele vai para uma cidade chamada Samaria. Ali em Samaria, Filipe começa a anunciar o evangelho. Filipe começa a falar do amor de Jesus, Filipe começa a pregar e a multidão começa a chegar. E a Bíblia diz que grande multidão, né? Atendia ali tudo que Filipe falava e uma multidão começa a crer na palavra de Deus. E Deus começa a operar através de Filipe grandes milagres. Ele fala aqui que espíritos imundos saíam e pessoas eram curadas. Então Filipe estava ali pregando para uma grande multidão e o poder de Deus sendo manifestado. Imagina, né? Que delícia você poder servir ao Senhor e ver o Senhor fazendo grandes obras, ver uma multidão, né, se entregando ao Senhor. Gente, que privilégio desse homem, né? Que privilégio desse servo de Deus, ele poder falar e as pessoas crerem no Evangelho. E aí ele estava lá pregando para essa multidão. No versículo 26, olha o que acontece. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, você está lá, vamos pensar assim, no auge do seu ministério, pregando para uma grande multidão, as pessoas se convertendo, pessoas sendo libertas de demônio, pessoas sendo curadas das suas doenças, e você fazendo a obra de Deus empolgado. De repente, chega um anjo do Senhor e fala para ele: olha, vai para um outro lugar, você vai para um caminho, né, que sai de Jerusalém até Gaza, e você vai ali naquele caminho, tem uma pessoa, e eu quero que você vá lá falar para essa pessoa. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe para subir e sentar-se junto a ele.
Então o Felipe corre, né? Ele chega ali, o Espírito Santo fala pra ele assim, olha, dentro desse carro tem um homem que você vai pregar o evangelho para ele. E o Felipe começa a correr do lado do carro ali, né? Felipe vai correndo, e ouvindo o que ele tá lendo. E aí Felipe olha para dentro do carro e fala assim, o senhor tá entendendo o que o senhor tá lendo? Ele falou assim, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Ele falou, quer que eu te explico? Aí Felipe sobe no carro e ele vai explicar para ele. E aí ele fala, no versículo 32, ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever esta geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro alguém? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Quem foi levado como ovelha para o matadouro? Quem não abriu a boca? Quem morreu e se entregou por cada um de nós? E aí Filipe explica para ele que a Escritura de Isaías 53 falava de Jesus, aquele que morreria em nosso lugar. E quando ele explica isso para o eunuco, quando ele fala do amor de Jesus, quando ele fala, olha, ele não abriu a boca, ele não reclamou, como um cordeiro mudo, ele foi até a cruz e ele morreu por causa do teu pecado. Naquela hora, o eunuco entende o evangelho, os olhos do espírito, do coração dele são abertos e ele compreende o evangelho e ele crê. E ele fala, depois da gente crer, o que a gente precisa fazer? Aí ele fala, você precisa ser batizado, porque a Bíblia fala que aquele que crê deve ser batizado. Então ele fala, e o que me impede de ser batizado? Ele fala, ali tem um rio. E eles param ali naquele rio e Filipe batiza o eunuco. E aí cada um segue o seu caminho. Mas uma coisa que eu queria tirar de lição para as nossas vidas hoje é que o Senhor nos chama para falar do teu amor, para falar do evangelho. Né? Nós vivemos um novo normal, mas os nossos alicerces são os mesmos. É o amor de Deus que é derramado por nós. E nós precisamos pregar. E uma coisa que Felipe me chama muita atenção é que ele estava no auge do seu ministério, pregando para uma multidão. E o anjo fala para ele pregar para um único homem. E aí a gente pensa, muitas vezes, mas será que compensa eu ir lá falar? Será que aquela pessoa vai ouvir? Nossa, mas só tem 2 pessoas. Nossa, eu tô aqui fazendo o meu devocional e às vezes ninguém nem escuta, né? Se uma pessoa ouvir, se uma pessoa entender a palavra, se uma pessoa amar mais a Jesus, se uma pessoa se entregar para Jesus, valeu a pena. Valeu a pena ter nascido nesse mundo por causa de uma alma. Porque para Jesus essa alma é importante. Para Jesus essa pessoa tem um imenso valor. E você tem um imenso valor para Jesus. É isso que a gente precisa entender. Então, se o Senhor chamar para uma multidão, vamos para a multidão. Vamos falar do amor, vamos falar da graça, vamos falar da bondade. Mas se o Senhor te chamar para uma única pessoa, vá como Filipe, com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade, com a mesma garra e fale de Jesus. Aprenda com Filipe, né, na multidão, ou para um só coração. Todos são importantes para Deus. O nosso trabalho nunca será em vão. Que a graça de Jesus te acompanhe, que você hoje possa falar ou para a multidão, ou para um só coração, desse amor tão maravilhoso que tem alcançado o seu coração. E que você viva esse dia para a glória do nome de Jesus. Amém?